amores, voltei para ficarmos no nosso consultório semanal, nosso encontro que eu tanto amo, para falar de você, das suas relações, da nossa vida, da nossa experiência, enquanto indivíduos que estão em ambiente familiar, lidando com as mais diferentes situações, os mais diferentes desafios. Então é sempre muito bom receber você por aqui no consultório. Fique à vontade e, como eu digo sempre, portas abertas. Pode entrar e pode ficar com a gente. Aliás, a sua presença é o que vai definir o rumo que nós vamos dando aqui a cada encontro, se te é importante, se faz a diferença para você. É isso que me alimenta, que me nutre para pensar em cada um dos temas que eu trago para dividir com você aí de casa. Hoje nós vamos falar sobre um tipo de mágoa. Mágoa que algumas mulheres têm dos homens. Nós vamos pensar sobre por que algumas mulheres são tão magoadas com os homens e o que a gente pode fazer com isto ou por isto. Claro, se tem mágoa é porque tem um motivo, mas acontece que muitas vezes nós temos uma experiência negativa, dolorosa com a figura masculina e nós vamos transferir isso para a experiência com todos os homens, pensando ser todos os homens o mesmo tipo de homem com quem um dia nós nos relacionamos ou teve alguma experiência negativa tão marcante que agora isso vai definir o nosso olhar e todos os homens não prestam, todos os homens não servem. Como já diziam as avós, tudo farinha do mesmo saco. Qual é o desdobramento disso? Qual é o prejuízo que isso carrega? E é disso que se trata. Nós vamos conversar sobre esse assunto com você aí de casa, participando, claro, sempre. E a minha convidada de hoje volta comigo porque é muito bom ouvir alguém que tem muito para oferecer sobre um tema que lhe é caro, que passa pelo seu coração e que passa, sobretudo, por experimentar mudança, cura, transformação, para além da formação que ela tem em psicologia, com 2 mestrados, livro escrito, é palestrante, líder de mulheres por esse Brasil, atuando de maneira muito profissional. E é muito bom recebê-la mais uma vez, Reviane Bernardo. Tudo bem? Tudo bem, Darleide. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite e sempre uma alegria estar aqui. Obrigada. Vamos dizer o que sobre essa mágoa que muitas mulheres têm dos homens? O que nós estamos querendo exatamente identificar nesse conceito e nesse contexto de mágoa feminina a respeito da figura masculina? Quando fala de mágoa, eu entendo muito bem sobre isso, né? Porque eu vivenciei muitos momentos de mágoas. Isso há 20 anos atrás, que quando eu comecei a perceber o quanto isso me fazia mal. E foi uma garota de 14 anos que me chamou a atenção para aquilo que eu sentia, porque eu negava, né, reconhecer esse sentimento de mágoa que eu tinha no meu coração. Como eu já tinha dito outra vez anteriormente, que como psicóloga, eu percebo que muitas mulheres guardam mágoas, né, do seu pai, ou de um ex-namorado, ou de um ex-marido, e essas mágoas acabam sendo projetadas em outros homens, até mesmo nos filhos homens, durante a sua vida. E eu lembro que, há uns 20 anos atrás, eu estava em Recife e eu fui realizar um seminário para adolescentes falando sobre sexualidade e namoro. E no final, uma menina de 14 anos, ela aproximou e disse assim: tia, eu gosto de namorar e quero namorar, mas não quero casar. E eu perguntei por quê? Ela respondeu: porque homem nenhum presta. E eu perguntei: quem te disse isso? Ela respondeu: foi a minha mãe. E aí ela disse: eu já ouvi muitas vezes a minha mãe, a minha tia, a minha avó chorar por causa de homens. E eu não quero isso para mim. Eu me basto. A voz daquela menina me deixou aflita. Eu voltei para casa naquele dia com uma dor no coração, porque quando eu tinha 14 anos de idade, eu pensava como ela. Eu lembro que um dia eu cheguei para minha mãe e falei: mãe, quando eu casar, eu nunca vou chorar por um homem. Eu nunca vou fazer nada que um homem gostaria que eu fizesse. E eu casei para mandar, sabe? Eu casei para ser aquela
que tem a ordem que domina. E meu esposo sofreu muito comigo, Darley, dos primeiros anos de casamento. Eu acho que eu cheguei a arrumar a minha mala para ir embora umas 3 vezes. Porque, por causa dos conflitos que aconteciam devido à minha impulsividade, à minha arrogância e à minha brabeza. Eu era muito brava. E um dia eu pensei, como é que eu vou voltar para casa? Né? Para onde eu vou deixando esse relacionamento? E meu esposo era pastor. Eu estou falando de um homem que era pastor. E que é ainda. E que é ainda, né? Mas no início ele já era formado como pastor. Eu costumo dizer para ele hoje, já disse também isso para algumas mulheres, que eu era a ovelha mais problemática que ele cuidava. E a minha casa talvez era a igreja mais difícil que ele administrava. E se ele dissesse para mim assim, Reviane, eu gosto do seu cabelo comprido, eu cortava curtinho. Se ele dissesse, eu gosto do seu cabelo preto, eu pintava de claro. Eu fazia qualquer coisa que pudesse contrariá-lo. Exatamente. Eu tenho, né, na época eu tinha 3 filhos pequenos, lindos, saudáveis, um marido maravilhoso. Ele sempre foi muito bom, muito compreensivo, ele suportava toda essa arrogância, essa impulsividade, com paciência comigo. Então, quando essa moça disse isso para mim, essa garota me disse isso, eu comecei a pensar assim, se toda mulher, se toda adolescente começar a pensar que o homem não presta, o que vai acontecer com os homens? Eles vão ser, ou seja, extinguidos da face da terra. Não estou falando isso de forma biológica, estou falando de forma subjetiva, de um homem que estar e não estar, porque não há o reconhecimento da mulher. Até porque esse homem, para ser construído, ele precisa do respeito dessa mulher. Começa pela mãe e pela mulher e por outras mulheres que passam pela vida dele. E foi aí que eu, um dia, ajoelhei e pedi a Deus ajuda. Senhor, eu não quero acabar com o meu casamento, mas eu não dá para conviver dessa forma, porque nada que meu marido fazia me agradava. Se chegasse em casa com uma flor, eu dizia assim, por que essa flor? Não é meu aniversário, não é dia dos namorados, o que você aprontou? O que você está querendo? Eu sempre associava qualquer atitude dele como algo que ele tinha aprontado. É como se eu estivesse sempre preparada para receber qualquer notícia ruim. Isso dificultou muito o nosso relacionamento. E um dia eu ajoelhei e pedi a Deus ajuda. Senhor, eu quero salvar o meu casamento. Se o casamento é tão bom como o Senhor diz na Bíblia, que tudo que o Senhor faz é muito bom, eu quero experimentar isso. E eu sentei e abri a Bíblia. E quando eu abri a Bíblia, eu li um texto de 1 Pedro, capítulo 3, verso 1, que você conhece. Mulheres, sede vós igualmente submissas aos vossos maridos. Eu peguei a Bíblia dali e joguei no canto da parede. Sério? E eu disse, eu não concordo com isso. Eu fiquei tão chateada naquele dia, que eu já estava chateada por algumas coisas que estavam acontecendo. Eu disse, como é que Pedro escreve um negócio desse? Eu chamei Pedro de machista, de alguém que talvez ele não valorizasse as mulheres. Cheguei até a pensar, na verdade, que Pedro ele foi forçado a escrever sobre isso. Até cheguei a duvidar que esse verso podia ser inspirado por Deus. Mas como mulher cristã, eu sei que a palavra de Deus não importa o tempo, não importa a situação, não importa a circunstância. Ela sempre é soberana. E eu sabia que Deus, Ele queria me ensinar algo sobre este verso. E eu comecei a estudar esse verso com muita profundidade. Cheguei até a perguntar para alguns pastores sobre o contexto desse verso e eu fui aprofundando cada vez mais. E eu encontrei nesse verso coisas que muitas mulheres não entendem em relação ao casamento. Isso me fez voltar logo no início, logo na origem, isso me ajudou muito. Quando Deus ele cria o homem e depois ele diz, não é bom que o homem esteja só. A primeira vez que Deus fala que não é bom, tem a ver um mundo sem a mulher, né? Então ele já traz a mulher para um contexto importante, tanto no relacionamento e tanto pela
a sua criação. Ela faz a diferença na criação, né? Ela faz a diferença de um modo em que a gente enxerga ali que o mundo sem a figura feminina não era o muito bom que Deus diria logo depois, né? Tava tudo bonito, tudo perfeito, mas o homem carecia dessa metade, dessa figura, né? Exatamente. Então, lendo esse texto, e quando Deus diz assim, far-lhe-ei uma ajudadora, uma auxiliadora. E se você for olhar esse termo, né, talvez alguém que lê isso de uma forma rápida, superficial, vai dizer assim, mas ser uma auxiliadora, ser uma apoiadora, é um nível inferior de ser o chefe, né? Eu costumo dizer que nos concursos públicos vocês colocam lá, tem uma vaga para analista e tem uma vaga para um apoio administrativo. O apoio administrativo vai receber menos do que aquele que é analista. É como se esse texto fosse interpretado por algumas mulheres e por muitos homens também, que usam esse texto para reforçar, na verdade, esse domínio, né, masculino de forma equivocada, não como a Bíblia, na verdade, ensina. E aí acaba interpretando equivocadamente. Mas ali, quando Deus usa o termo auxiliadora, apoiadora, te compara com o que Davi diz lá no livro de Salmo 54, verso 4, que fala assim, porque Deus é o meu ajudador e é Ele que sustenta a minha vida. Ou seja, Deus está dando para a mulher um atributo que é dele, pedindo assim, mulher, cuide do seu marido da mesma forma que eu cuido de você. Isso transformou minha vida, de saber que Deus tinha me colocado em um lugar que eu poderia cuidar do meu marido, que eu poderia ajudá-lo nesta construção de crescimento pessoal, profissional dele, a partir do meu respeito. E aí eu retorno novamente um outro texto da Bíblia, que quando Deus ele cria o homem, ele usa o solo, o pó da terra. Quando a gente fala pó, a ideia que vem seria aquela poeira que fica sobre o móvel, né? Que às vezes é ruim ficar limpando o tempo todo. Mas Deus não está falando de um pó que é poeira, mas de um solo, de um jardim recém-construído, de um solo que não tinha contaminação, de um solo perfeito. Dali Deus criou o homem. E naquele momento que Deus cria o homem, ele usa uma palavra que em grego vai dizer ish, e quer dizer forte e vigoroso. E aí ele faz com que esse homem, né, descanse, adormeça e tira ali um osso e faz a mulher e chama de Ishá, que quer dizer macia e delicada. E ali Deus dá para o homem e para a mulher a sua essência. Que o homem ele deve ser forte não para machucar a mulher, mas para protegê-la. Tem um texto que eu gosto muito, que Ellen White diz que a mulher não foi retirada do pé para não ser pisada, nem da cabeça para dominar o homem, mas de uma parte bem perto do coração para ser amada e para ser protegida. Então Deus ele coloca no homem essa essência de proteção, de força para poder ajudar a mulher. E ele agora faz a mulher e chama de macia e delicada. Ou seja, mulher, a sua essência é ser macia e delicada. Isso foi um tapa na minha cara, porque eu era muito brava. Então eu gritava o tempo todo. Que nós estávamos agora há pouco vendo áudio, né? Passando som, microfone. Aí eu perguntei sobre o volume de voz da Reviane. Eu falei assim, esse é o seu volume de voz, você fala assim baixinho mesmo, vai ficar nesse tom. Aí ela, tá muito baixo? É que eu já fui muito brava e eu tinha uma voz assim, bem colocada, alta. E eu falei assim, o teu tom de voz mudou? Ela mudou. Tá aí nesse contexto. Nesse contexto, que a minha força estava exatamente em ser macia e delicada. Que eu era muito mais forte quando eu sussurrava do que quando eu gritava. Aquilo para mim foi uma revelação tão profunda. Eu disse, gente, eu estou no caminho totalmente errado, né? Aí outras coisas foram acontecendo e eu acabei adquirindo um livro chamado A Força de uma Mulher, acho que é isso o tema, que a autora dizia assim, o inimigo teme muito mais uma mulher que é mulher do que uma mulher que se coloca no lugar de um homem.
E aí eu disse, então aqui está talvez o problema, porque eu estou enfrentando tantos problemas na minha vida. Reviane, eu acho importante a gente dizer que o contexto maior era o seguinte. Quem não acompanhou, por exemplo, um dos nossos programas já feitos e exibidos, diz respeito a uma mágoa que se instalou em você, um ressentimento até que você adquiriu por conta de uma relação mais difícil com a postura do seu pai. Isso. Então, você acaba por se defender na vida, depois do seu pai ter, por exemplo, dito a ela aos 10 anos de idade que ela não mais iria estudar porque meninas não estudariam, já que o que seria o seu futuro, casar e ter filhos. Portanto, para que estudar? Então, com 10 anos, ela deixa de ir à escola. Somente aos 15 anos, o seu pai, convencido por um pastor, permite que você volte a estudar. E hoje você é uma mulher com 2 mestrados. Então, imagine, ela ainda já encaminhando para o doutorado. Então, não parou mais de estudar. No entanto, aquele impedimento e outros mais envolvidos na relação pai e filha te fez ter uma visão distorcida sobre o masculino geral. Você parte da figura do seu pai para o universo masculino como um todo, e aí você vai para o casamento com um bom homem, um excelente marido, tá tudo bem. No entanto, você, com seu ressentimento em relação ao homem, não experimenta, não usufrui da relação com o seu marido, de maneira em que você, de fato, usufruindo daquela relação, pudesse ser feliz. Num dado momento, diante da pergunta de uma menina de 14 anos, aliás, de uma colocação, de uma decisão já tomada por uma adolescente de que não vou casar porque eu ouvi da minha mãe, ouvi da minha avó, ouvi das minhas tias, reclamações e choro, vi elas chorarem por conta de homens com quem ela se relacionava. Eu não vou casar. Você se identifica ali naquela fala, mas repercutindo agora de tal maneira. Você estava casada e eu possivelmente esteja ressentida com meu marido por conta do ressentimento com meu pai e coisas afins. Isso é importante para a gente também ter esse contexto em perceber ou ser levado a perceber que até mesmo quem está bem casada, no sentido de ser um bom homem, bom marido, bom pai, não ser usufruída essa relação devidamente por conta de uma história anterior. Talvez nós estejamos falando aí para uma mulher que diz assim, não, mas eu sou machucada sim. Essa minha postura é em função de eu estar ainda me relacionando com alguém assim, que me machuca, que me ofende, que me desvaloriza. E eu quero dizer, contudo, que nós temos clareza de que há muitos homens machucados por mulheres também. Há muitas mulheres que são ferinas justamente por sua bagagem e que vão ferir este homem também. Tem homens que sofrem duramente. Eu vou gravar programas, fazer programas especialmente sobre estes temas. Nós vamos conversar sobre estes temas assim. Homens magoados, homens feridos, homens desautorizados. Fiquem tranquilas. Mas eu preciso dar esse contexto para a gente não ficar nem de longe dando a ideia de que parece um conto de fadas, que era, olha, um dia, um pirlipimpim na sua cabeça e ela, a gente está falando de processo, um contexto antes, contexto durante, para o contexto de agora. Acho que isso ficando claro, a gente caminha até muito melhor de entender quem é essa mulher que está falando desta maneira, né? Alguém que está falando de mágoas contra homens porque tinha alguma mágoa. Como é que você se resolve, então? Um dia você teve um encontro com Deus, com a palavra. Sim. E quando eu encontrei esse texto, e tem um outro texto que me marcou muito, quando diz assim, que a mulher, ela pode ser a coroa na cabeça do seu marido ou pode ser espinhos ou podridão nos ossos dele. Naquele momento eu disse, gente, eu estou sendo uma podridão nos ossos dele. Eu não tenho sido para o meu marido uma coroa na sua cabeça, né? E aí, trabalhando, na verdade, esse material que Deus utilizou para fazer o homem e a mulher, isso mexeu muito comigo, porque o barro, você pode moldar. Você pode quebrar, construir, quebrar e reconstruir, até você chegar a um ponto que aquele vaso é o que você está esperando. Mas ninguém modela o osso. Eu disse, gente, que coisa interessante. Então,
é importante esse princípio que uma mulher, quando ela obedece à palavra de Deus, Deus pode trabalhar através dela para mudar o nosso marido. E meu marido hoje, se ele era bom, hoje ele é 100 vezes melhor do que ele era quando eu casei com ele. E tenho certeza que o meu comportamento em relação a ele mudou, isso fez com que ele mudasse. Porque eu não esperei que ele mudasse, eu mudei. Porque às vezes tem muitas pessoas que estão num relacionamento de conflito complicado e ficam o tempo todo se queixando, esperando que o outro mude. Mas a mudança começou em mim. Eu comecei a respeitar o meu marido, a olhar para ele de forma diferente. E isso foi fazendo com que o meu coração ele fosse mudando e transformando. Eu tinha filhos meninos. Isso é importante da Leide, nessa questão da relação das mágoas que nós temos com os homens que passaram pela nossa vida na infância. Porque se eu não tenho um conceito bem construído em relação ao homem, todas as vezes que meu filho ele fazer qualquer coisa que me desagrade, eu vou compará-lo ao pai. Se ele conta para mim uma mentira, e eu percebo que ele contou para mim uma mentira, eu não vou corrigi-lo apenas falando dessa atitude que ele cometeu. Eu vou dizer, você é igualzinho ao seu pai, mentiroso como ele. Por que isso é importante nessa relação desse conceito que nós temos em relação ao homem? A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. E o nosso discurso, ele perpassa pelos nossos sentimentos e pelos nossos pensamentos. Então, se eu tenho um pensamento e um sentimento distorcido em relação aos homens, o meu discurso ele não vai mudar. Eu sempre vou estar o tempo todo usando isso nas minhas discussões e qualquer momento que eu tiver que falar na minha comunicação, eu vou usar, jogar na cara. Por quê? Porque faz parte do que está dentro de mim. Então, eu preciso mudar não só a minha prática, mas aí mudar o meu discurso. Interessante o caminhar de Deus na vida da gente para nos levar a caminhar no caminho dele, né? Você com essa história de mágoa, talvez nem percebida, não sei se você percebia, se você entendia o que te movia, mas num dado momento você foi levada a ser administradora de um presídio, ou seja, uma concentração, presídio masculino, uma concentração, uma massa de homens, tanto para administrar enquanto funcionários, mas também aqueles indivíduos ali presos. Hoje você trabalha como líder de mulheres na região norte do Brasil, em Rondônia, né? Especialmente em Rondônia, onde eu te conheci. Ali ela é líder de uma região onde a Igreja Adventista trabalha de modo a ser essa líder de mulheres hoje, ou seja, outrora administrando homens, lidando com estes homens, agora mulheres. Por que será que Deus fez isso contigo? Pois é, quando eu assumi o presídio, na época tinha 600 homens, eu dizia, gente, isso pode ser brincadeira, né? Deus está tentando me ensinar alguma coisa. E ali eu vi a vulnerabilidade daqueles homens ali. Claro que eles estavam ali porque eles cometeram crimes. Estavam pagando pelo seu erro. Eles estavam tentando redimir diante da sociedade. Mas me chamou a atenção porque pelo fato de ter tanta gente que poderia estar ali, mas Deus me deu essa oportunidade de trabalhar com esses homens, de ouvir as suas histórias. Então, eu passava o tempo todo ali, né, quando tinha um tempinho fora da administração, eu sentava para conversar e ouvia as suas histórias. Isso me chamou a atenção de saber que todo homem, ele passa pelo ventre de uma mulher. A primeira educação que uma criança recebe é pela mãe. E o quanto é importante que para as mulheres, esse conceito em relação aos homens, quando eu falo, eu concordo quando você diz, e sei disso, eu trabalhei dentro do presídio, eu entendo que tem muito homens maus, eu sei disso, que durante a vida eles acabaram transformando no que são hoje. Embora eu saiba e eu acredite, estou falando agora como profissional, que mesmo que uma pessoa tenha uma vulnerabilidade ao nascer, mas não é determinante. O que vai acontecer durante a sua vida
as escolhas que ele fizer que vai levar para um caminho como esse, mas nenhuma pessoa, ela nasce condenada ou determinada a esse destino. É uma escolha, faz parte por uma escolha e pelas coisas que vão acontecendo, pela questão psicológica, pelos gatilhos que a vida, né, vai oferecendo para ele, pode acabar ele se tornando um criminoso. Então eu disse, gente, todo homem ele passa pelo ventre dessa mulher. O que nós temos ensinado para os nossos meninos? Será que isso também não é nossa responsabilidade como mulher? Quando Deus diz assim, a mulher sábia edifica a sua casa, Ele deu para a gente uma característica de ser construtora, de ser edificadora. A gente não consegue modelar o osso, mas a gente consegue modelar o barro. Então, o barro ele pode ser modelado, você pode usar o barro para construir. E Deus me coloca em um lugar onde eu estou ali para ajudar nessa construção desse homem. Talvez se você assistiu ou se não assistiu um dos nossos programas, nós falamos sobre a ausência da paternidade. Por favor, não escuta o que está escutando agora e pensando, tudo nós mulheres, de novo eu mulher sábia edifica casa. Esse é um segundo momento, nós estamos dando atenção ao que acontece no universo feminino em relação ao que se dá dos seus vínculos, né, do resultado disso. Mas nós já pontuamos, por exemplo, em relação ao presídio e a quantidade de homens e mulheres que ali estão, de como faltou para muitos, um número importante, a presença e a figura de um homem de maneira bem colocada para se construir esse indivíduo saudavelmente. Tá bom? Hoje é um segundo momento. Se você não assistiu esse programa, vai no ntplay.com, vê lá a lista de temas e você vai encontrar sobre paternidade, ou também no nosso canal no YouTube, tá? Consultório de Família, NT, no YouTube você vai encontrar esse material. Deixa eu lembrar para você, enquanto a gente faz uma pausa para o intervalo, eu convido você a se unir a um número importante de pessoas, um número grande de pessoas que já está com um material sobre saúde, mas com uma qualidade que eu vou te contar. Você não vai encontrar isso aqui em qualquer lugar. A revista Esperança Novo Tempo, A Máquina Humana, a fonte da cura. Descubra o segredo da saúde nos 8 remédios ou 8 recursos naturais dados por Deus para restauração, recuperação ou manutenção só da saúde. E ainda, saúde no prato. Seu corpo precisa desinflamar. Tem 8 lições sobre saúde e eu convido você a pedir a sua revista agora, Revista Esperança, A Máquina Humana, pelo 0 operadora 12 21 27 31 21, 12 21 27 31 21. Eu não estou vendendo nada a você, a Novo Tempo não está te vendendo, ela está oferecendo a você a oportunidade de você ter um olhar que te leve a conhecer para mudar o curso da dinâmica da tua vida, cuidando do seu corpo, cuidando da sua saúde, portanto, cuidando dos seus relacionamentos, porque quando você está saudável, tudo mais se torna saudável à sua volta. 0 operadora 12 21 27 31 21, numa parceria da Novo Tempo e dos Anjos da Esperança, fazendo questão de que você viva bem, viva com saúde em todos os sentidos. Aproveita o nosso intervalo, liga pra gente, nós queremos muito que você seja feliz. Até já! De volta, meus amores, e sabe o que eu quero indicar para você? O devocional para 2025. Sabe quem é o autor do nosso devocional para o ano inteiro? Dia após dia, sim, 365 encontros com o Dr. Rodrigo Silva, com esse material que está pronto, belíssimo e que deve chegar às suas mãos para você ter ainda maior experiência das descobertas que possam fortalecer a sua fé. Dr. Rodrigo Silva, que é apresentador do programa Evidências, agora autor de mais um devocional que vai nos acompanhar por todo o ano de 2025. Descobertas da Fé.
Fica a dica para você, hein? Você pode encontrar na Casa Publicadora Brasileira, cpb.com.br. Essa já é minha. E nós continuamos por aqui conversando com a Reviane e Bernardo, que é psicóloga, mas especialmente eu gosto quando passa o que diz pelo coração. E ela dá experiência pessoal para o consultório, para o dia a dia, para o apoio, para a ajuda na caminhada de tantas outras pessoas, de mulheres, homens, famílias. E hoje nós estamos falando de algo que talvez seja alguma sugestão para você pensar sobre o que você pensa e sente em relação aos homens. Será que estamos falando para uma mulher que considera que nenhum homem presta? Será que isso tem a ver com experiências pontuais, dolorosas, claro? Com o pai, com um tio, um avô, alguém que, enquanto homem, te machucou, te feriu, e isso significa alguma coisa para a tua vida agora? O que você também pode dizer que implique na má compreensão da figura masculina por parte das meninas aí na sua casa? Será que você diz alguma coisa que sugere que as suas filhas também tenham a mesma relação com o homem, como é a sua relação com essa figura masculina? Será que nós estamos prejudicando os nossos filhos com falas que vêm de um coração magoado, ressentido com os homens? Calma, também faço questão de que você saiba que já estou trabalhando a temática em relação aos homens, no olhar dessas mulheres, como eles sentem, como eles sofrem. Por que eu faço questão de dizer isso, Reviane? Porque eles sempre têm assim, vocês só falam das mulheres, vocês são as mulheres e nós homens não existimos. Claro que existe e sofre também, né? Mas hoje nós queremos partir disso aqui porque justamente a mágoa feminina faz muitos homens sofrerem. Essa é a questão, né, Reviane? É verdade, e assim, e quando eu comecei a olhar para o meu marido, ou permitir olhar para o meu marido de forma diferente, eu também fui resolvendo a questão com meu pai. Embora o meu pai não sabia que eu tinha essa mágoa, eu nunca tinha tido coragem de chegar para ele e falar, pai, eu estou com raiva. Não, porque todas as férias eu ia lá, a gente conversava, brincava, mas havia um ressentimento. Até que um dia meu esposo foi chamado para ser pastor no distrito de Caruaru, lá em Pernambuco, né? E como eu não tinha estudado, então eu acho que essa foi a maior mágoa que eu tive do meu pai. Quando eu me tornei esposa de pastor, você sabe que na minha época, hoje mudou muito, mas no meu tempo, uma esposa de pastor tinha que aprender, tinha que saber cantar, tinha que saber tocar piano. Eu não sabia fazer nada disso. Talvez até pregar, palestrar. Pregar, palestrar. Eu era tímida, Darlene, tímida ao ponto de se alguém pedir para alguém fazer uma oração voluntária, só o medo que alguém me apontasse, eu me escondia, eu me abaixava para ninguém me ver. Pela timidez que eu tinha de apresentar em público ou falar com as pessoas. Então, de repente, eu caso com um pastor. Eu lembro que durante o internato, o meu esposo foi aconselhado a não casar comigo, porque eu não tinha nenhuma característica para ser uma esposa de pastor. Eu não tinha estudado. Eu casei, eu estava na 6ª série, quando eu casei com um pastor. E, de repente, nós somos enviados para a central de Caruaru, um distrito onde havia muitos profissionais. Aí eu fiquei assustada. Eu disse, e agora, como é que você é esposa de pastor de uma igreja como essa? Aí, mais uma vez, eu me ajoelhei. E eu disse, Senhor, eu não te pedi para casar com um pastor. Eu só queria sair de casa. Eu só queria liberdade. Mas agora eu estou casada com um pastor, eu não sei o que fazer. Eu disse, eu não tenho nada para te oferecer. Nada. Eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não sei tocar piano, tudo aquilo que se espera de uma esposa de pastor, eu não sei nem abraçar. Porque eu era super antipática com as pessoas, porque eu estava amargurada. Porque uma mulher ferida, ela fere, Darleide. E uma mulher curada, ela ama. Como eu era uma mulher ferida, então eu não conseguia ser empática com ninguém. Eu disse, eu não tenho nada para te oferecer, nada. Mas se o Senhor me chamou para ser esposa de pastor, então vai ter que me capacitar. Eu disse, a única coisa que eu tenho para te oferecer é a minha disponibilidade de aprender.
se isso for suficiente, é o que eu posso te oferecer nesse momento. Eu estou pronta para aprender de ti. E de repente eu sinto o meu coração se aquecer e uma voz diz assim: perdoa seu pai. Perdoa o seu pai. Aí eu liguei para ele e eu conversei com ele por um tempo. E foi a partir desse momento que o meu passado, ele foi ficando para trás, em forma de traumas, e eu fui conseguindo seguir em frente. Eu consegui, a partir daquele momento, ter um vislumbre na minha frente de algo que até então eu não conseguia ver através do perdão. Algumas pessoas acreditam que o perdão é só uma questão de religião, mas não tem nada a ver. A religião fala do perdão, mas o perdão é algo fundamental para qualquer pessoa, não importa se ele crê em Deus ou não. O perdão é fundamental. O perdão, ele te liberta. Ele faz com que você tenha a capacidade de atravessar de um lado para o outro. A mágoa é como um abismo que se abre entre dois mundos. E o perdão é a ponte que te faz atravessar. Experimentar o perdão nesse momento foi muito importante. E a partir desse momento eu comecei a olhar para o meu pai de forma diferente. Ele me disse: filha, o que eu fiz foi o que eu sabia. Eu nunca imaginei que eu poderia ter te magoado tanto por ter te proibido algumas coisas. Eu estava apenas te protegendo. E hoje eu olho para o meu pai com gratidão, porque eu me tornei a mulher que sou hoje, porque eu transformei os traumas da minha vida em algo que pudesse ajudar outras pessoas também. Então, talvez eu nunca teria interessado por esse tema da paternidade se eu não tivesse vivenciado isso e entendido que isso pode prejudicar a vida de muitos filhos. E hoje eu tento ajudar algumas mulheres que eu tenho contato de perdoar qualquer coisa que tenha acontecido no passado dela, sendo justo ou não, mas o perdão deve ser liberado. Não tem a ver de se o outro acertou ou errou numa outra dimensão da relação. Errou, senão não teria motivo para você perdoar. Os motivos dele você soube depois. Eu pensei que eu estaria te protegendo. Independente, você perdoa. Mas é um absurdo ele pensar que uma menina não deve estudar porque ela vai só casar e ter filhos. Está errado. Mas foi assim que fez, perdoa. E se você tivesse ligado para ele e ele tivesse dito, nada a ver, isso é coisa de sua cabeça, você interessa, você vai perdoar porque você precisa prosseguir. Tem aquela compreensão de Jesus ter dito, deixe que os mortos enterrem os mortos. Tem coisas que precisam ser entregues ao mundo dos mortos mesmo. Morreu, passou. Só que se você continua carregando o defunto sobre os ombros, como em outra oportunidade Paulo vai dizer sobre carregar um morto nas costas, dá essa ideia de carregar um morto nas costas, você apodrece com o podre que te acompanha por onde você vai. Então chega uma hora que você precisa se desfazer disso e para isso que é impossível muitas vezes do ponto de vista da nossa capacidade humana, tem o recurso divino. Ele, o divino, vai nos levar a fazer algo e como você diz, eu ouvi Deus dizer, perdoa teu pai. Até ali você nem sabia que era magoada com seu pai. Não. Ela passava as férias com eles, ela estava em casa, ela brincava, ela sorria. Dia dos pais, feliz dia dos pais, ela não se dava conta. Num dado momento, abre-se um clarão na sua mente. Ué, tem alguma coisa que liga para o teu pai, perdoa o teu pai. Você faz isso. E sabe o que me chama a atenção, Reviane? Você é profissional da psicologia, além da formação da graduação, você tem 2 mestrados, você é estudiosa, pesquisadora, escritora, com artigos vários escritos. Mas durante os 3 programas que nós fizemos até aqui, você dá ênfase à palavra de Deus, você dá ênfase à Bíblia, você conta a sua história nessa perspectiva do que Deus fez na sua vida. E eu não ouvi você dizer assim, foi na terapia com todo respeito, você é uma psicóloga, então não tem que se pôr em dúvida o valor da psicologia, mas a tua jornada foi para além. Como que foi isso? Você tem essa percepção de que foi para além
de uma terapia? Sim, sim. A terapia ajuda muito, Darleide. Eu faço terapia. Claro. Né? Já há muito tempo que eu faço terapia e ela tem me ajudado a entender várias questões. Porque às vezes são questões que são reveladas de uma forma tão profunda que eu preciso de um outro para falar, para poder entender e organizar essas ideias. Então a terapia me ajuda muito, muito mesmo. Mas eu vejo também nesse para além, sabe, de permitir, de abrir o meu coração para que Deus, na verdade, pudesse trabalhar de acordo com a vontade dEle. Quando eu vejo o Salmo 23, que é um salmo lindo, esse salmo ele é muito lido porque ele nos conforta, ele traz esperança, e Davi ele começa a falar de um Deus que nada me falta. O Senhor pastor, não me faltará. Você pode pensar assim, mas Davi, ele não desejava nada, ele não tinha problema, porque Deus estava na vida dele. Davi encontrou um lugar que Deus estivesse na vida dele, que mesmo ele passando por momentos de aflições, ele sabia, ele tinha confiança. Eu acho que foi isso que aconteceu na minha vida e na minha relação com Deus. Embora eu saiba que eu tenho problemas, né? Eu sei que eu vou ter até morrer, todos nós teremos problemas. Esse é o mal-estar da sociedade hoje, ansiedade, depressão. Às vezes a gente tenta tratar esses problemas da gente de uma forma, como posso dizer para você, só pensando em técnicas. As técnicas funcionam, sim, a psicologia tem técnicas que são importantes hoje no processo de tratamento das pessoas, mas as técnicas somente nos deixam vazios. Mas quando você percebe que Deus está conduzindo a sua vida em um processo de cura, junto com a psicologia, porque estão caminhando juntos nesse sentido, é uma emoção que eu gostaria que as pessoas sentissem, experimentassem, na verdade, de saber como a sua vida pode mudar a partir do momento que você coloca Deus naquele lugar que é dele devido. É dele devido. Então, o perdão, ele foi muito importante para mim, porque no momento que eu perdoei meu pai, eu pude agora conseguir ser eu mesma, porque algumas pessoas dizem, né, um ditado popular que diz que a mágoa é um veneno que você bebe para o outro morrer. Mas você sofre. Às vezes o outro nem sabe dessa dor que você está sentindo. Você agoniza. E você fica remoendo, agonizando ali até um ponto de adoecer. E hoje nós sabemos que muitas doenças, elas têm origem emocional. E a mágoa, ela é responsável por muitas doenças que nosso corpo desenvolve. Viviane, o mesmo se dá com os meninos, né? Há homens muito magoados com mãe ou com pai e que resulta em serem homens infelizes. E que cabe a homem e mulher, sem distinção, liberar perdão aos que são as suas figuras, né, principais de autoridade na vida, para que tomem o caminho da vida livres, né? Mas tem homens também que vão contar a mesma história. Vão contar a mesma história. Então, esse perdão é necessário. E no momento que você percebe que tem essa mágoa, porque hoje nós mascaramos nossos sentimentos. A gente tem medo, porque dói. Relembrar o passado é sofrer duas vezes. Mas é preciso que você faça essa recordação para poder elaborar. Sem repetir, sem recordar, você não elabora. Então, muitas vezes, nós não conseguimos falar sobre isso, mas repetimos nas gerações. Então, hoje eu vejo muitos casos de pais que repetem com os filhos a mesma coisa que eles sofreram na sua geração. E se não houver o perdão, se não for falado sobre isso, a tendência é que em todas as gerações o mesmo problema acontece. Então, quando eu falo com meu pai, é como se eu cortasse uma corrente maldita ali, e aí agora eu consigo fazer pelos meus filhos diferente daquilo que aconteceu. E interessante que meu pai hoje, ele tem um respeito tão grande por mim, ele torce por mim. Você não tem ideia, quando eu passo em algum concurso ou que alguma coisa acontece na minha vida que eu conto para ele, ele vibra, eu sinto ele vibrar, o orgulho que ele tem de mim hoje. Mas foi uma relação também construída, porque eu tive que aprender a amar o meu pai e saber que aquilo que ele fez por mim, que poderia ter sido por uma ignorância dele de não saber
que estava me machucando ou que era algo errado. E hoje eu peguei aquele trauma e disse, talvez tem muitos pais que não sabem também como cuidar desses filhos, né? E todo esse processo que vai acontecendo na minha vida, então eu já vou mudando de lugar, eu já saio de um lugar de uma mulher amargurada, de uma mulher vingativa, de uma mulher que olha para o homem e tem dificuldade de relacionar e até achar que todo homem é igual e que você é machucada. Eu já começo agora a permitir um olhar diferente. Eu olho para o meu marido agora de forma totalmente diferente. E nesse processo, o meu marido, ele faz algo que foi Deus que colocou no coração dele. Porque eu costumo dizer que quando Deus, ele sabe pelo caminho que nós estamos seguindo, com a direção dele, permitimos que ele dirija os nossos caminhos, ele cuida dos detalhes da lei. Ele cuida de todos os detalhes, porque assim, eu estou no presídio e de repente eu venho cuidar de mulheres e Deus diz, você viu onde o homem pode chegar, porque para mim ali é o fundo do poço. Então, quando você entra no presídio, que você começa a visitar as celas, que começa a conversar com aquelas pessoas, fala, gente, isso aqui não tem onde o ser humano pode ir mais baixo do que isso aqui. E Deus diz, eu vou te colocar em outro lugar, um lugar de prevenção, porque aqui é onde a pena é executada, aqui é onde as consequências, elas são executadas. Mas eu posso te colocar em um lugar agora, onde você pode prevenir e ajudar essas mulheres, ajudar esses homens a evitar que isso aconteça. É lindo isso, né? É lindo ver como a gente sai de um lugar para outro, transitando daqui para colar, à medida que Deus vai movendo as peças e te expondo a situações em que, ao mesmo tempo, Ele te cura, para que você leve cura a outros. E é interessante você falar dessa questão, como Deus ele cuida da gente nesse processo. Eu saio de Recife e venho para Manaus, deixando 3 empregos com meu marido. Quando ele recebeu o chamado, ele achava que eu não vinha. Ele disse, Viviane, eu duvidei que você me acompanhasse para deixar tudo para trás e me seguir. Aí eu chego no Amazonas, aí eu passo um mestrado, vou estudar, eu abro o consultório lotado novamente. Aí eu consigo trabalhar junto com uma amiga na Samsung, sendo consultora. Quando estava a minha vida toda estabilizada, aí chega um chamado para assumir o departamento de mulheres em Porto Velho. Aí só que agora eu vou falar com ele. Eu disse, o chamado chegou, eu disse, eu vou com você. Nesse momento, na verdade, ou seja, eu acompanhei o meu marido e depois ele me acompanha. E eu disse, como foi para você? Ele disse, feliz e honrado por estar acompanhando você. Mas o que mudou na minha vida, assim, com chave de ouro nessa questão, foi quando o meu marido chegou para mim e disse assim, Reviane, eu sei que você está amargurada. Isso num processo, quando eu estava ainda buscando, né, por essa cura e buscando, na verdade, entender o meu papel como esposa de pastor, como mulher, como mãe. Ele fala, eu sei que você está amargurada, você não está feliz. Eu vejo isso. Ser pastor é tudo que eu quis na minha vida. Você conhece a minha história e sabe como foi difícil para eu chegar a ser um pastor. Mas se eu tiver que escolher entre você e ser pastor, eu escolho você. Gente, naquele momento eu senti tão amada, sabe? Claro que o meu marido, ele me amou desde o primeiro momento que a gente se conheceu, que ele sempre demonstrou esse amor por mim. Mas aquela mágoa que tinha no meu coração, de achar que eu não era importante, porque eu nasci em um lar que tinha 4 homens, só eu de mulher. Então, meu pai ficou perdido, uma mulher e 4 homens. Então, ele deu prioridade à criação dos meninos. E eu fiquei um pouco meio jogada, meio ali, sem perceber esse afeto que deveria acontecer. E nesse momento, eu estou ali casada com um homem que eu achava que poderia me machucar a qualquer momento. Ele vem com uma proposta, dizer assim, eu estou disposto a renunciar ao meu ministério, se isso te fazer feliz. Aí eu disse, eu senti vergonha naquele momento, sabia, Darleide? Eu senti uma gratidão, mas eu senti vergonha. Gente, o que eu fiz esse tempo todo, tentando até mesmo destruir o ministério do meu marido, enquanto ele está disposto a deixar o ministério
se eu estiver infeliz. E ali eu pedi perdão para ele também. Eu não pedi perdão somente para o meu pai, eu pedi para ele, me perdoa. A partir de agora eu vou com você para onde você for. E foi aí que Deus olhou para mim e disse assim, olha, você está pronta para que eu possa agora te usar da forma como eu desejo. Porque quando Deus chama, Ele capacita a gente, mas tem que haver disponibilidade. E foi que as portas abriram para mim. Eu me formei em psicologia, eu tinha 37 anos, não era mais uma garotinha. E eu dizia assim, agora com 37 anos, como é que eu vou conseguir trabalho? Nunca trabalhei até então. Como psicóloga? Como psicóloga. Não tinha trabalhado em lugar nenhum, nada, não tinha trabalhado. Né? Quando meus filhos nasceram, eu fui cuidar dos meus filhos, nós tínhamos um distrito muito grande. E uma professora falou para mim assim, Reviane, às vezes as portas se fecham porque você é mais velha. Mas pode abrir exatamente por você ser mais experiente. E parece que Deus, Ele pegou o meu cadastro, que estava lá na última gaveta e colocou por cima. Ele disse, o tempo para mim não importa, eu controlo o tempo. E quando eu fui trabalhar no presídio, quem me convidou foi um juiz lá de Pernambuco, eu já tinha estagiado com ele, e ele me perguntou, eu estou convidando você, ele se tornou secretário de Justiça e Direitos Humanos, eu estou convidando você para trabalhar comigo como diretora de um presídio. Eu disse, doutor, eu nunca fui diretora de algo tão grande. Eu me formei há 2 anos atrás, recentemente, eu não tenho toda a experiência. Ele falou para mim, Reviane, eu consigo transformar qualquer pessoa num gerente. Eu vou preparar uma equipe para treinar você a ser uma diretora. Mas eu não consigo transformar alguém, um gerente, em alguém que tem humanidade. E é você que eu quero trabalhar com aqueles homens, sabe? E naquele momento eu disse, Senhor, que oportunidade é essa que o Senhor está me dando agora? E ali eu pude entender a vulnerabilidade que esses homens possuem e como nós somos importantes para eles. E como eles são importantes para nós. Porque no momento que nós estamos construindo esse homem com o nosso respeito, ele está também nos propondo um crescimento, ou nos proporcionando um crescimento com o seu amor. Então, Deus deu para o homem uma capacidade de amar. E se esse amor ele for utilizado da forma como Deus ele tem nos orientado, muitas mulheres podem ser curadas através dos seus maridos. O amor cura. O amor de um homem para sua mulher, para sua família, cura. E eu lembro exatamente de uma frase desta, escrita assim por Ellen White, que é uma referência para nós de mulher, especialmente por ter sido um vaso tão precioso nas mãos de Deus para nos deixar a inspiração declarada a respeito das relações. E ela vai dizer que há muitas mulheres que estão destruídas, doentes, por conta de não serem amadas. E quando um homem ama, ele tem o poder de curar neste amor mulheres, filhos, famílias. Assim como mulheres sendo amadas são capazes do extraordinário. Portanto, nós vamos descobrir que é o amor quem transforma homens e mulheres que foram criados à imagem e semelhança de Deus para amar. O amor é a chave. E um nutre o amor no outro. Essa mulher que respeita, esse homem que ama, esse casal que se faz na imagem e semelhança de Deus, reflexo de Deus para os seus filhos, para a sociedade à nossa volta. Isso não é romântico, isso é uma realidade divina, difícil, da ordem do sobrenatural. Mas nós não estamos lidando com um Deus D minúsculo, é o Deus Criador. Busque a Deus, busque a Deus. Você ouviu uma mulher com 2 mestrados, com uma história muito rica, cheia de experiências para contar. Mas ela fala de palavra de Deus, Bíblia Sagrada, obediência, joelhos no chão, submissão, quebrantamento. Isso é santificação na palavra, para viver o propósito de Deus. Talvez você escute a gente, nada a ver, não é assim, porque os homens... Silencia um pouquinho, escuta
Abre os teus ouvidos e deixa o teu coração ser tocado pelo Espírito Santo. Isso aqui é uma conversa cristã, sobretudo. É uma conversa cristã. Isso vai definir se você escuta para ouvir o Espírito de Deus falar, para deixar a palavra te transformar. Senão a gente vai ficar empunhando a bandeira, ainda que diga, não, mas porque eu sou cristã, mas uma bandeira feminista, uma bandeira de ódio, de raiva, de ressentimento. E a gente precisa vir para o colo de Cristo, como Maria. Escuta Cristo falar. Obrigada, meu amor, por sua vinda aqui, viu? A gente combina outras vezes para você vir lá de Rondônia, porque eu quero mais. Deus te abençoe. Obrigada. Obrigada pelo carinho, pela presença. Até a semana que vem com mais um consultório de família. Beijo!